Boa noite. Primeiro eu queria só lembrar que hoje é uma data muito marcante para a história da humanidade, 11 de setembro. Muitas pessoas vão lembrar do que houve nos atentados em 2001 nos Estados Unidos, que foi muito triste, mas eu gostaria de lembrar o 11 de setembro de 73, que muita gente nem lembra, que foi quando o governo democrático do presidente socialista Salvador Allende foi derrubado a mando dos Estados Unidos, com patrocínio dos Estados Unidos pelo Henry Kissinger, a mando do presidente Nixon, porque eles tinham medo que o Chile virasse uma nova Cuba. Então, um país que estava saindo de uma situação muito difícil, virando uma nação, com desenvolvimento social, eles conseguiram patrocinar um golpe de Estado traiçoeiro. E eu lembro que eu tinha 16 anos, voltando para casa, eu ia voltar com o pai de um amigo meu que havia sido exilado no Chile, e nós dois ficamos muito tristes de ver a pessoa narrando, não sabíamos se Allende tinha sido morto ou se tinha se suicidado, e ninguém nunca vai saber a verdade. Enfim, hoje é um dia marcante para a história da humanidade, e também porque está acontecendo esse evento aqui, super importante. Eu já conheci a Gisele, ela trabalhou no primeiro programa que a gente fez da série Arte a Arte pela TVT, a gente gravou no Bar do Mútil, que foi o programa que abriu a série. O Ronaldo já nos deu muitas pautas para a TVT, é demais. Eu não conhecia a Carol, nem o Tony Marlon, conterrâneo meu, do Jequitinhonha. Então, a gente vai conversar sobre esse assunto que é muito importante, né, porque eu trabalhei muitos anos na grande mídia, né, nessa mídia vendida, e até lá você tem emprego, alguma coisa assim, mas tem uma coisa muito triste. No outro dia eu recebi em casa um amigo que ele é o editor-chefe de um desses grandes jornais. Ele chegou em casa arrasado, falando: puxa, eu não aguento mais ser obrigado a falar que a reforma da Previdência vai ser bom para todo mundo. Mas ou ele fala ou perde o emprego, enfim, a vida tem seu custo. E é muito importante que, né, na comunicação feita na periferia, pela periferia, para a periferia, tem uma coisa muito especial, né? Uma autenticidade, uma coisa muito forte, que eu não vivi. A minha vida inteira como profissional de grande mídia, eu sempre cobri a periferia, mas não sou da periferia, né? Eu entendo um pouco da periferia, mas é super importante vocês serem da periferia e fazerem a comunicação na periferia. Enfim, quem gostaria de começar a falar sobre esse trabalho, a importância desse trabalho, como ele é feito, né? Em todos os sentidos. Tony? Companheiro Tony. Boa noite a todas e todos. Por livre e espontânea força, eu vou ter que começar falando. Bom, muito feliz, muito honrada de estar aqui nessa mesa, né? A gente acaba fazendo muitos debates, muitas conversas sobre produzir comunicação, fazer comunicação em vários lugares, e é muito bom fazer isso no quintal de casa, né? É super importante. A gente acaba fazendo muita coisa, mas tem poucos momentos de produzir reflexão sobre isso, né? Bom, eu moro no Campo Limpo, ali perto do shopping, do metrô. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que eu não sou de São Paulo, né? Sou do norte de Minas. Vim para São Paulo em 98, 99, e apesar de sempre ter morado ali no Parque Pinheiros, eu sempre disse que eu era do Campo Limpo. Por causa de uma rua, eu sempre disse que eu era do Campo Limpo. E para mim era super importante, foi aí que eu descobri a importância de ter uma identidade, né, de construir uma identidade coletiva. E é muito interessante como o Campo Limpo realmente virou esse meu cartão de visitas, né? Então eu digo só recentemente que de fato estou morando ali. Bom, participei da construção de várias coisas que pensam comunicação. Mais recentemente, a gente tem construído o Embarque no Direito, que é esse jornal. O Embarque no Direito é um jornal gratuito, distribuído a partir das 5h30 da manhã, dentro de ônibus, terminais de ônibus, metrô, pontos de ônibus e dentro das organizações, feito por essas pessoas incríveis que estão aqui na capa. E basicamente o que a gente compreendeu depois de uma longa reflexão e pesquisa, que a gente estava muito dentro da internet, muito dentro dos meios digitais, e a gente queria muito disputar a atenção de quem estava saindo para trabalhar nas primeiras horas da manhã. Então a gente fez uma
uma longa observação no Terminal Campo Limpo, no metrô Campo Limpo, enfim, em outros diversos lugares, e a gente percebeu que os nossos pais, as nossas mães, os nossos vizinhos estavam saindo para trabalhar muito cedo, como sempre saíram, né? E voltando muito tarde, e a gente não estava conseguindo falar com essas pessoas. Então, a gente decidiu editar um jornal, como a gente fala, que pesquisa direitos e traduz os direitos para dentro do território. Então, cada nova edição a gente pega um direito, tem vários aqui, né, que eu trouxe. A última edição, por exemplo, Direito à Habitação, que Gisele participou. Então, a gente chama especialista, chama poder público, chama uma jornalista especialista no tema, chama movimento social, e a partir dessa mistura toda, esses meninos e meninas que participam do jornal desenvolvem a pauta, e a partir disso a gente vai distribuir o jornal, tentando criar algum tipo de guia que as pessoas possam recortar e colar nas suas geladeiras, né? O projeto gráfico do jornal é para recortar, é para que a gente possa ter uma espécie de um guia mesmo. A gente brincou muito sobre isso, né? Que quando a gente está saindo muito cedo e voltando muito tarde, muitos e muitas de nós não têm tempo de conviver dentro do território, porque sai muito cedo, volta muito tarde, e muitos e muitas de nós não sabem, por exemplo, como é que eu faço para acessar o posto de saúde, a escola, onde é que é o mapa das escolas, onde estão as escolas dentro da região. Quando a gente fala sobre direito à habitação, o que é isso? Como é que se deu essa luta, já que a gente está perdendo a história, né? Estão sequestrando a história. Então, cada uma das edições do jornal se debruça em cima de um direito, e depois a gente sai e vai para dentro dos terminais a partir das 5h30 da manhã, distribuir, às vezes 10, às vezes 15, às vezes 20 mil exemplares, para fazer esse jornal circular. A partir de agora, 15 mil. Então, vai para os terminais, pontos de ônibus, e também vários parceiros, organizações que tem um displayzinho lá, que todo mês a gente coloca a nova edição, e a partir de agora vai começar a dar formações sobre os temas também. Ô, Tony, como que vocês viabilizam isso? É uma grana fazer isso virar. É uma grana, pois é. A gente passa o chapéu, essa é uma... E a gente acabou sendo acreditado por algumas organizações que viram valor nesse projeto, né? A gente nunca, por exemplo, ainda teve a chance, né, o projeto ainda é recente, ainda de conseguir acessar. A gente está planejando para o ano que vem conseguir acessar um VAI, uma política pública, né? É semanal ou como ele é? O tema dele a gente define todos os meses, mas o jornal é distribuído todos os dias úteis, sempre num ponto específico dentro da região. Mas é uma edição a cada dia? Não, é uma edição só que é distribuída em lugares diferentes. É uma edição mensal? É uma edição mensal, exatamente. Entendi. Então, cada um desses temas. E agora, para o ano que vem, essa galera já está pensando... A próxima edição é sobre saúde mental, né? A gente vai discutir a questão do sofrimento mental e tentar indicar, fazer um mapa de quais são os serviços, de quais são os lugares que a gente pode ir, né? Já que muitos e muitas de nós estão passando por tem um mundo tão pesado aí, a gente está sofrendo com isso. E recentemente eu fiquei sabendo de uma coisa que me impressionou muito, que uma das causas dos problemas de depressão são os agrotóxicos. Eu não sabia disso, cara. É assustador isso. Não sabia. É impressionante. Vamos lá, Gisele. Boa noite. Bom, queria primeiro dizer que é muito, assim, muito emocionante, assim, estar aqui com essas pessoas, porque nesse lugar, né, eu não conhecia, que é o Santos Mártires, mas eu sei da história, né, desse território aqui, da história de luta aqui, das conquistas que saíram aqui desse pedacinho aqui das lutas. Então, estou bem feliz de estar aqui hoje. E, bom, foi bom o Tony mostrar isso, porque me situa, assim, eu sou jornalista também, né, mas eu sempre trabalhei como... A gente colocou aqui também outros veículos que não são veículos de comunicação, como é o Mural, como é de Campana, como é o Stororama, né? E aí eu sempre cobri coisas ligadas a temas ligadas à cidade, ligadas a questões sociais, a movimentos políticos. E eu sou do Grajaú, né? Sou da outra Zona Sul.
e fui morar no centro a partir de um certo momento da vida, tal. E sempre cobri essas coisas e de repente me encontrei com essas pessoas. Eu gosto sempre de contar como a gente se encontrou assim formalmente, nossa relação se estabeleceu, porque eu não tinha dinheiro para pagar a condução. Aí tava eu, o Thiago e a Mariana, o Thiago da Periferia em Movimento. Beijo, Thiago. E aí eu fui pegar a condução, não tinha dinheiro para a condução. Aí o Thiago falou, não, eu pago. Aí não tinha como pagar. Daí a Maria falou, putz, vocês é foda. Aí pagou para a gente. E foi assim que a gente se associou, a gente virou, eu entrei. Aí, tipo, você já está na rede de ônibus das periferias? Eu falei, não, então entra. Você não tem dinheiro para a condução, então entra. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sem dúvida, porque acho que transformou as coisas que eu estava fazendo, a caminhada que eu estava tendo, deu um propósito importante mesmo, assim, né? Então é um pouco isso. E aí, nesse trajeto, né, desde que isso aconteceu, eu comecei a fazer coisas muito importantes, assim, não porque eu estava com pessoas importantes e tal. E eu acho, pensando um pouco no tema, né, daqui, dessa coisa da construção dessas outras imagens, desses outros imaginários, eu acho que isso é a coisa mais fantástica que está sendo construída, né? Um outro amigo nosso, né, o Pedro, vou ficar só citando os grandes aqui. o Pedro, ele fala, uma vez a gente trocou bastante ideia falando as coisas da criação de uma outra esfera pública, né, uma esfera pública periférica. E isso é muito legal porque eu acho, mais do que, como eu disse, eu trabalhei em lugares que falavam sobre coisas, eu falava sobre coisas de impacto social, né? Eu falava sobre o despejo, a remoção, sobre a falta das coisas, mas eu acho que é muito mais potente, muito mais importante a construção disso de dentro para dentro, pensando nos interesses desses atores, na construção de novos imaginários e pensando nas pautas que são importantes para a gente, desligadas um pouco, não desligadas, né? Aparentemente desligadas do que está no grande jornal. Então, sei lá, você vai abrir os jornais desse mês, talvez não tenha o tema que está aqui no embarque, né? Mas eu acho que isso é a criação de uma esfera pública, de um espaço público de debate muito importante, porque isso aqui também, isso aqui importa, né? Tipo, provavelmente se abrir o mural, né? A mural tá nesse espaço, né? Mas o que está pautado lá, o que sai na reunião de pauta, não é o que está todo dia, né, nessa disputa, nesses fla-flus, e tem tudo a ver, a mesma coisa com o Historiorama, e eu acho que tá conectada nisso, assim, e produzindo isso, acho que é o que eu estou achando mais importante, né? A gente, nesse processo, a gente participou, construiu, você não estava, mas todo mundo, a gente está, né? Estava como não pesquisado é foda, mas assim, junto da construção desse mapa, a gente fez o mapa das iniciativas de comunicação da Quebrada, das periferias de São Paulo, e putz, que esforço, né? E também foi muito interessante pensar como isso se projeta no tempo, né? Porque a gente também cai muito, e é muito legal estar com um jornal para falar disso, porque a gente caiu muito, assim, nos últimos tempos, uma ideia ligada à tecnologia, né? De falar, a internet, o Facebook, as redes sociais, o WhatsApp. Putz, as periferias têm dado soluções para se comunicar, né? Usado isso como uma estratégia de resistência, de luta há bastante tempo. Claro que acho que a tecnologia ela fortalece várias coisas, né? Ela agiliza várias coisas, dá outros, mas também cria outros problemas, né? Que é as nossas mães não conseguirem ver, né, o que a gente está produzindo, ou não está tão acessível para elas quanto está se entregar um jornal 4 horas, 5 horas da manhã. Então, esse mapeamento, essa pesquisa foi muito, acho que um momento muito feliz, assim, de construir isso. E aí outra coisa que depois a gente aprofunda, que a gente fez também de novo, aí a gente precisa fazer mais coisas juntas, mas fomos nós e mais algumas pessoas, e eu tenho pensado muito nisso, viu, Ronaldo? E aí eu sempre penso em você, que foi um inventário participativo que a gente fez lá, aqui na região do Campo Limpo, na verdade, né? Ali em torno, um perímetro de 2 quilômetros, 3 quilômetros do Sesc Campo Limpo.
E eu tenho pensado muito nisso porque eu estou fazendo mestrado lá na FAUSP, né? Eu sou jornalista e estou fazendo mestrado em planejamento urbano, tal. Depois eu conto sobre isso. E aí é muito louco, porque era um desejo muito profundo meu disputar a universidade, produzir elaborações num lugar que eu acho que é um espaço político importante de disputa, tal. E às vezes eu fico lá sentada e todo mundo vai estar me assistindo aqui, desculpa, pessoal, não, mas tem a metodologia que foi feita ali no inventário era tão incrivelmente pesada. O que esse inventário o SESC queria ter uma jornada do patrimônio, o SESC queria produzir um inventário que é uma ferramenta técnica de tombamento. Falou assim, a gente queria fazer isso, e a gente resolveu mapear, levantar qual que eram as lembranças das transformações na paisagem naquela região. E levantamos, a partir de uma conversa entre a gente, assim, o que a gente achava importante, depois a gente foi entrevistar pessoas, acho que a gente entrevistou umas 20, 30 pessoas, né? E, nossa, cada história incrível e cada percepção dessa... Né, tinha uma coisa, a gente tinha, assim, as pessoas falam, a cidade não muda, ou então falam, as cidades mudam muito e não pensam exatamente no que é isso, como isso fica na memória das pessoas. E eu acho que é muito interessante que eram jornalistas, tinha uma socióloga, né, na equipe, fazendo isso, e como isso se conecta com a ideia de construir o presente, as narrativas do presente, para no futuro a gente ter passado. Então, fazia muito sentido serem jornalistas fazendo aquilo, né? E faz muito sentido quando... Aí, depois, a gente vai fazer o mapeamento e algumas, como as meninas do Nós, falam assim, não, mas, às vezes, o jornalismo não dá conta de tudo que a gente precisa, né? O jornalismo, quando a gente faz esse jornalismo, elas estão fazendo um jornalismo e questionando esse jornalismo que é feito, que a gente aprende na universidade, que a gente assiste na televisão, que a gente lê nos grandes jornais, né? Então, a gente está fazendo uma comunicação que pensa isso, a gente pensa o presente, está contando histórias do presente para, no futuro, a gente ter um passado melhor contado, né? E a gente sabe, acho que a importância que tem o passado, né? Tradição, as ancestralidades, como se reconhecer Campo Limpo, como se entender periférica no trajeto e voltar, e sei lá, é importante para a gente se fortalecer também. Ronaldo, você é um cara batalhador, né, que tem uma agência, conseguiu fazer uma agência, não sei se ainda está tendo coworking lá no seu espaço. Faz um tempo já que eu não te vejo. Como é que as coisas estão andando? Como é que você está sobrevivendo e fazendo comunicação na periferia, para a periferia? Você, para mim, é um mistério. Quem tem essa resposta aí é Flávia Lopes ali e Thaís Siqueira. Mas, você perguntando isso daí, Bruno, a gente estava conversando ali, vou esperar você falar para depois falar também, porque eu pego um gancho, mas eu acho que tem uma coisa muito forte e é uma pergunta muito provocadora, que às vezes eu sempre fico me fazendo, né, sobre o que a gente produz, o que a gente constrói, é como lutar contra algo, como lutar contra ou a favor em relação àquilo que você não enxerga, né? Como que você vai conseguir construir uma luta contra ou a favor quando você não enxerga o que te afeta? Tenho pensado muito sobre isso, porque a gente tem, a Gisele usou agora essa expressão fantástica, que é fazer um trabalho que construa, de fato, um passado da periferia. E qual que é esse passado? Né? Como esse passado afeta as pessoas, como nos afeta para a gente estar aqui agora. Então, eu acho que é baseado nessas utopias e nessas filosofias que eu acho que a gente se mantém de pé e que nos alimenta para construir projetos coletivos em rede, individuais, né? Eu acho que fazer essa provocação individualmente e coletivamente é um ponto de partida para que a gente, a todo momento, fique se provocando. Estamos no caminho certo ou não? Estamos na corda bamba ou não? Né? Estamos cumprindo com o papel nesse tempo histórico ou não? E eu acho que, no Desenrola e Não Me Enrola, eu acho que a gente
tem cumprido minimamente essa função, né? Acho que a partir do momento que a gente sai desse formato de só produzir reportagem e a gente se preocupa em informar jovens para desenvolver um olhar crítico sobre a produção jornalística, é uma maneira de ir além de só produzir e de só distribuir informação. E isso, inicialmente, foi muito difícil e complexo de se manter de pé, mas 6 anos depois de dar início a essa empreitada, que começou em 2013, a gente começa a colher os frutos desse processo, né? Então, eu me lembro muito bem, quando a gente ficava produzindo aquelas pautas lá com a agência, era já um start de falar assim, o mercado da comunicação está aí, mas é possível trabalhar na minha quebrada. Então, eu acho que aquele processo de 2015 para 2016, bem tenso, durante ali a destituição da presidente Dilma, o impeachment, um golpe, enfim, eu acho que foi um momento de divisor de águas na história do Desenrola, porque a gente entendeu, de fato, que a gente poderia, sim, ter uma independência do mercado de trabalho tradicional e transformar a quebrada no nosso mercado de trabalho. E hoje é o que a gente vem fazendo, né? O Centro de Mídia, ele está completando quase 1 ano de pé, depois de passar pela Lei de Fomento à Cultura da Periferia, e entender que esse espaço ele se manteve de pé é também compreender que a gente não está sozinho, né? Então, tem uma legião de pessoas enxergando fatos invisíveis, dos quais a gente também enxerga. Então, entender que existem essas pessoas enxergando esses fatos nos motiva a nos criticar e autocriticar e se autoavaliar para como fazer que esse jornalismo impacte as pessoas que não enxergam os invisíveis. Os invisíveis da reforma da Previdência, os invisíveis do genocídio, os invisíveis dos direitos humanos, os invisíveis da identidade, né? Porque acho que é importantíssimo, a gente está fazendo esse bate-papo agora, mas é uma provocação para o jornalismo tradicional, mas, ao meu ver, é uma missão de vida para o jornalismo da quebrada, fazer com que o morador descubra e entenda a relevância estrutural do que está acontecendo aqui agora. Então, eu acho que, como isso tem uma lacuna gigantesca a ser cumprida, eu acho que a gente tem muito trabalho por essa geração e pelas próximas. É um trabalho muito difícil, porque a gente, que é jornalista, trabalha com a verdade. E hoje a notícia falsa tem um poder de descaramento tão grande, ela é acessível de uma maneira tão abrangente, que a gente, muitas vezes, parece que chove no molhado. Assim, você conta a verdade e o cara acredita na mentira, né? E as pessoas que acreditam em notícias falsas, é impressionante. E eu fico impressionado com a má qualidade das notícias falsas. Elas são toscas, mas as pessoas querem acreditar em notícia falsa, talvez porque seja mais cômodo, né? A questão racial, isso é mimimi, a questão de feminicídio é mimimi e pronto, entendeu? E é mais fácil isso ser um mimimi, foda-se para você, do que encarar que isso é um problema nosso, né? Um país que foi construído em cima de extermínio de índios, em cima de escravidão dos negros, um país que se enriqueceu com o trabalho dos negros e acha que não existe reparação, não tem o que fazer, não precisa de reparação, né? Então, eu acho isso muito difícil em todos os níveis. Eu queria que você falasse também, Carol, essa escola, uma coisa que o Ronaldo falou, a questão de não só fazer jornalismo, mas como ensinar a fazer também a escola de notícias e também do seu trabalho. Eu queria que você falasse para a gente. Oi. Boa noite, gente. Eu estou bem nervosa de estar aqui. Para mim é sempre uma honra, né? Até porque a Gi falou da gente não se encontrar muito, e é porque realmente a gente vai aprendendo também a se dividir, para a gente também não cansar, né?
E aí, mas então poder encontrar vocês assim, para mim me deixa nervosa, porque eu sou fã de vocês, né? Então aí é difícil. Mas você perguntou da Escola de Notícias, eu faço parte da Agência Mural de Jornalismo das Periferias, também fiz parte da Escola de Notícias, lá no início junto com o Tony, mas, enfim. E aí é por isso que é engraçado para mim estar aqui, né? Porque, igual o Tony falou, de morar em Taboão e se sentir parte do Campo Limpo, é a mesma história, tem uma crise de identidade assim também, porque, na verdade, meus pais se mudaram muito, e aí a maior parte do tempo foi morando em Taboão, mas também morei em Campo Limpo, em Budas Artes, aí meus pais resolveram morar em São Lourenço, morei um tempo em São Lourenço da Serra, então tá é uma bagunça. Mas também sempre sempre contei que sou do Campo Limpo, estudei nas escolas do Campo Limpo e tal. E foi no Campo Limpo, na verdade, que eu descobri o jornalismo, assim. E aí eu lembro quando eu entrei na faculdade, tinha muitos colegas que falavam assim os nomes dos jornalistas muito famosos e que eles eram fãs, assim. E até o William Bonner, sei lá. E aí, tipo, eu não tinha ninguém, porque a minha referência de jornalistas era o Tony, que tinha sido meu educador, era o Diego Vinhas, que cobria futebol de várzea. Era uma galera que, tipo, eu conhecia, eu tocava, eu conversava, sabia quem era. E até porque eu não fui tão incentivada, sei lá, eu não li, eu achava jornal chato, né? Aquela coisa bem de jovem assim. Que às vezes o jovem acha o jornal chato. Eu pergunto quando eu vou nas escolas, ele sempre fala, eu não assisto porque só meu pai, só quando meu pai coloca que eu assisto. E aí, em paralelo, aí eu fui descobrindo, eu lembro que na faculdade o professor perguntava, Carol, qual pauta do Campo Limpo você quer me vender agora, Carol, para o jornal da faculdade? Que só chegava lá com pauta do Campo Limpo, Sarau do Binho e sei lá, Bar do Mulho, eu inventava tudo que era do Campo Limpo que eu queria contar, e aí eles já estavam esperando que eu fosse oferecer alguma pauta daqui, né? E interessante que, com o tempo, eu sinto que eu demorei muito a exercer mais o meu lado, talvez, do jornalismo, né, de apurar e tal. O Tony sabe bem, porque a gente fazia outras coisas que era isso, de se preocupar muito mais com essa questão da formação, até porque eu tinha sido essa pessoa que tinha sido, né, que tinha ganhado esse espaço para refletir sobre a comunicação, sobre o jornal, sobre a TV, e aí por isso que eu quis, inclusive, ser jornalista, por causa a partir dessa reflexão. E aí, em paralelo a isso, surgiu o mural assim no meio do caminho, que querendo ou não, a gente vai fazer quase 10 anos, ele meio que cresceu junto com a minha carreira, digamos assim, né? Se a gente pode chamar isso de carreira, assim. E aí a gente começou também muito sem muita intenção, porque a gente fez uma formação X, e aí a gente se conheceu, um monte de jovem de várias partes da cidade, de várias partes da grande São Paulo, e a gente foi se animando com essa ideia de contar as nossas histórias e tal. Todo mundo já envolvido com alguma coisa local, do seu bairro, da sua comunidade, mas também ali a gente começou a trocar muita figurinha e pensar junto em jornalismo e muito nessa questão da imprensa tradicional não conseguir contar as nossas histórias do jeito mais justo, né, digamos assim, com respeito, enfim, sem estigmatizar e sem estereotipar a gente. E aí, no fim, sei lá por quê, porque a gente não foi muito atrás disso, a gente conseguiu começar com um blog na Folha de São Paulo, que na época ainda era o maior jornal do país, eu não sei qual que é agora, mas... E eu estava no primeiro ano da faculdade, refletindo sobre isso e ainda me descobrindo como comunicadora, mas muito já pensando nessa necessidade mesmo da gente contar as nossas próprias histórias, da gente se formar, da gente conhecer melhor onde a gente cresceu, né, onde a gente vive, e valorizar essas histórias. E aí, paralelo a isso, então, a gente foi construindo o mural e trabalhando em vários outros lugares. E aí, até que, ano passado, a gente teve um primeiro financiamento mais institucional, assim, né? E a gente resolveu e conseguiu criar pensar numa equipe que pudesse dedicar
a isso sem ter que fazer isso de madrugada ou no final de semana ou no feriado, enfim. E aí a gente tem pensado, refletido sobre isso, e para mim é muito legal pensar que a gente agora tem refletido e pensado em como que a gente sobrevive de maneira que a gente não morra na semana que vem, se alguém não quiser dar dinheiro para a gente, né? Então, é um desafio muito grande que a gente precisa pensar nessa produção, pensar em como alcançar as pessoas que a gente quer alcançar, que é o nosso vizinho, que é meu pai. Quando eu mando um link para o meu pai, que ele responde dizendo que leu, que gostou, me dá feedback, eu acho maravilhoso, porque para mim não faz sentido se ele não tiver essa condição de abrir, e de ler, e de entender o que a gente está contando. E eu acho que o maior, assim, a gente contar nossas próprias histórias, a gente produzir as nossas próprias pesquisas, como a Gisele trouxe a pesquisa que foi feita há pouco tempo, enxergar que não é de hoje que a gente está nessa briga, né, por esse espaço de narrativas e tal, para mim é o que faz, na verdade, a gente existir e o que faz a gente se movimentar mesmo para o trabalho e para... É por nós mesmos, né, que a gente faz isso. Então, aí, o que a gente precisa agora mesmo é descobrir como que a gente faz com que os nossos consiga, né, enxergar essa necessidade, como o Ronaldo falou, de que é isso, né? Quando meu pai contou esses dias, passou na televisão a moeda União Sampaio, e as meninas do serviço não sabiam. Eu falei que eu já conhecia. Eu falei, isso, pai. Aí já... Então, é importante também ocupar esse lugar e dizer para os jornalistas que estão na redação há muito tempo, dizer que eles estão fazendo há muito tempo de um jeito que não é legal, que eles precisam mudar também essa postura, né? E aí, algo muito devagar, e aí o que eu acho que a Agência Mural acaba fazendo... Desde que começou, tendo nascido já num jornal, né, hospedado, né, tipo uma parceria que eles não interferem em nada, mas já por esse histórico, a gente consegue cutucar lá na cara do jornalista, né? Quando eu lembro como uma vez uma editora perguntou para a gente por que a gente estava colocando no título mulheres periféricas, o que isso significava, e a gente tem que explicar para o editor o que isso significa. Então, para a gente isso é parte do trabalho também, então enfim, muita coisa. Eu gostaria de saber o seguinte, assim, porque na periferia você fala para quem, entendeu? Porque se falar para os nossos, tudo bem, é legal manter o contato, mas a gente precisa, seu pai precisa se interessar, né? As pessoas que não são do nosso time precisam se interessar para que a gente possa tentar transformar alguma coisa ou melhorar esse mundo, né? E outra coisa que eu falo realmente assim, eu fiquei muito impressionado. Porque na minha família tem muita gente reacionária. De vez em quando alguém dispara um WhatsApp, uma mensagem que não era para estar vindo para mim. Entendeu? E quando eu recebo aqueles fake news, você está louco? Como é que você acredita nisso, nessa bobagem? Né? E tem aquele trabalho muito, muito cruel que foi feito pela Cambridge Analytica, né, que consegue descobrir quem pode mudar de opinião e manda comunicação especial para essas pessoas, para transformar uma opinião e fazer essas pessoas acreditarem em coisas que não são verdade, em prol de um mal maior, como se fosse uma extrema-direita e coisas assim. Então, assim, eu queria saber, alguém de vocês, 1, 2 ou 3, se todos quiserem falar, para quem vocês estão falando, o que vocês estão fazendo para destruir ou para enfrentar essas fake news num momento tão desesperador. Eu, assim, vou te dizer, é uma confissão. Eu saí das redes sociais no dia que o Bolsonaro ganhou. E já faz uns 2 meses que eu te juro, eu não leio jornal, eu não abro revista, eu não assisto televisão, porque não muda. Né? A gente vive uma democracia de faz de conta, porque existe legislativo, executivo e judiciário. O judiciário e o legislativo estão de 4, dando a bunda para o Bolsonaro o tempo inteiro, e eles não fazem nada. Eu falo, onde que isso vai chegar? Né? Por que ninguém reage? Então, essa incapacidade ou essa falta de reação, eu só estou me envenenando. Eu parei de ler, sinceramente, eu estou dando um tempo. Eu estou sabendo o que está acontecendo, mas às vezes alguém fala, não estou sabendo. Entendeu? Igual a idiotice que o filho do Bolsonaro disse ontem,
que pela democracia vai demorar muito chegar as coisas que precisam ser feitas. Agora, que coisas precisam ser feitas vindo da cabeça de um ser daquele? Vamos lá. Muito bem. Essa é uma discussão que eu gosto muito, né? Porque não sei como tem acontecido com vocês, mas cada vez mais a gente tem sido convidado assim para participar de rodas de conversa, porque de uma hora para outra todo mundo resolveu descobrir a periferia, né? A periferia parece que assim, agora vocês vão ter que resolver isso aí, né? Aí, como diz a Mariana Belmont, o trabalho de base tem que ser feito nos jardins, e não, né? É o inverso. Bom, o que eu tenho pensado sobre isso, que eu acho que o jornal, de alguma maneira, tem olhado para essa questão, como é que a gente conta coisas que têm um interesse prático dentro da vida das pessoas. Essa é uma reflexão que a gente tem feito bastante. Uma outra é como é que a gente fala de uma maneira que a maioria de nós consiga entender. Essa é uma outra questão que tem passado bastante dentro das nossas discussões, né? E a gente sempre tensiona muito sobre isso. Então, assim, quando a gente brinca de o jornal quer traduzir um direito, a gente não está pensando que a outra pessoa... A gente está partindo do pressuposto de que a outra pessoa não saiba. A gente está partindo do pressuposto de que as leis são complexas, de que os termos são complexos e que muitos deles são feitos para a gente não entender mesmo, né? É daí que a gente está partindo. E quando a gente... Eu não lembro quem foi aí da rede, né? Mas alguém falou isso, né? O Embarque no Direito está se propondo a se colocar no caminho entre o ponto de ônibus e a porta do ônibus, né? Que é onde as pessoas estão, né? Né, quem está ali subindo no busão, quem está ali entrando no metrô. E fez muito sentido, né? Fez muito sentido assim para mim, assim, né? Como é que a gente consegue driblar nesse mundo de algoritmos e de a gente é demandado atenção o tempo todo, a gente é soterrado por informações o tempo todo, né? Qual é a inovação, né? Essa é uma discussão que a gente sempre tem, né? Que tem as narrativas da inovação, assim, que é a inovação, já que tem um monte de coisa que nem funciona e é vendido como inovação, para mim, se ele é funcional e funciona, para mim tá tudo bem. E como é que a gente percebe isso? Quando a gente vê que muitas pessoas que receberam o jornal não jogam fora. Elas pegam e entram dentro do terminal, e entram dentro do metrô, e vão ler no tempo delas, no tempo que elas quiserem, e estão retornando no e-mail, né? E tem uma coisa que eu acho que que eu ouvi muito assim no nosso processo de pesquisa, que eu sempre gosto muito de falar, que é assim: nossa, Tony, muito legal essa ideia aí de vocês, né? Rebeca, Rive, Camila, Tiago, Pablo, muito legal, amei essa ideia, mas assim, jornal, né? Ninguém lê jornal, tá todo mundo na internet, né? Aí a resposta que eu sempre dava é: defina todo mundo. Quem é todo mundo, né? Quem é? Porque eu estou falando para um público que se a gente pega os pacotes de dados das operadoras, eles não são pacotes de dados de internet, eles são pacotes de dados de redes sociais, né? Tipo, é outro tipo de pacote de dados. Então, quem é todo mundo? O que é? Então, eu fiquei quase um ano falando isso para diversas pessoas que são do mercado e que tentavam demover a gente da ideia de criar um jornal. Porque na cabeça dessa pessoa ninguém lê, né? E a gente pode estar muito errado, mas nós vamos avançar nisso. E uma última coisa que é para contribuir, que eu acho que a gente precisa muito pensar em quais são os símbolos que conversam, né, com os meus pais, com minha mãe, meu pai, meus vizinhos e tal. E eu tenho pensado bastante sobre isso, porque eu tenho percebido nas conversas assim que quando uma coisa está num site, a verdade ela está tão quebrada, né? Ela está tão individualizada, cada um tem a sua verdade e tal, que essa coisa da internet que antes era assim, nossa, tá na internet, né? Tipo, eu percebo que no nosso público, né? Quem é o nosso público? Acima dos 35 anos de idade, que está saindo nas primeiras horas da manhã. A gente desenhou um perfil desse público. A gente percebe, conversando, que o impresso tem um valor simbólico que é muito diferente da internet. Então, assim, na internet é tipo o Facebook. Então, você
é como se, entre aspas, todo mundo pudesse postar. Quando vem o jornal, o que a gente tem recebido é assim, o jornal é o jornal, né? Parece que se apareceu no jornal, né? Tipo, tem uma coisa diferente, assim, sabe? Eu peguei nisso, né? Pode desligar que continua lá. Exato. Então, enfim, tô nessa pira de refletir sobre isso, né? De refletir sobre o que significa esse simbólico mesmo, né? E essa é uma discussão que eu tenho tido em vários outros lugares, assim. Eu ouço bastante assim, nada que começa assim, é muito fofo, termina bem, né? Então, assim, Tony, é muito fofa a ideia aí de jornal, mas, sempre vem o mas depois. E esse mas é assim, alguns discursos são assim, mas é um jornal de serviço, é um jornal de serviços, né? Aí falou, pode ser também, e não tem nenhum problema de ser um jornal de serviço, se o que a gente precisar entregar nesse momento é uma lista de todos os CRAs que existem na Zona Sul. Tem nenhum problema de ser um jornal de serviço. Nenhum problema, né? Então, às vezes eu também sinto que vem essa pergunta, que não é uma pergunta, né? É quase como assim, não é jornalismo, né? Isso não, é jornalismo. A gente está historiando a história das pessoas e tal, e dizendo quem são. Mas aqui, no fundo, aqui de assistência social, por exemplo, tem uma lista aqui recortável com todos os CRAs. É isso que a gente entende que é o importante nesse momento de ser feito, né? E tem outros parceiros e outros coletivos que estão disputando outras coisas, outros imaginários. A gente não precisa ir todo mundo para o mesmo lugar. A gente pode, né? A gente está em rede, então cada uma de nós atua de uma maneira diferente, né? Eu contar uma historinha para comentar um pouco isso, essa coisa da fake news e dos imaginários, né? Outro dia eu fui dar uma oficina lá em Heliópolis. Aí, para variar, eu cheguei atrasada. Né? Mas, na verdade, eu cheguei atrasada porque eu fui de ônibus até um lugar, depois eu peguei um Uber para chegar lá mais perto. E quando eu peguei, tinha uma avenida, não sei o nome daquela avenida, tinha uma avenidona e tinha um caminhão atravessado no meio da avenida. E um puta sábado de manhã, assim, 9 horas da manhã, e eu, caramba, o que está acontecendo, né? Fiquei assim, intrigada com aquilo, um movimento estranho. Aí o Uber teve que dar uma ré, entrar numa rua, aí eu cheguei lá, e era uma turma foi um dia só que eu fui dessa oficina, era uma turma de jovens, tinha uma menina que estava estudando enfermagem, não, biomedicina, um menino que estava estudando enfermagem, um que era de TI, uma que era produtora cultural, e o projeto todo é para fazer um levantamento das memórias lá de Heliópolis. Uma das pessoas que está fazendo isso é a Luísa Marinho. E aí ele me chamou para dar uma oficina, porque eles vão usar metodologias de jornalismo, de comunicação, para fazer isso. E aí eu cheguei lá falando, cara, mó trânsito aqui, não sei o quê, e eles me conheciam, né, ficou assim. Aí a gente abriu o jornal. Vamos ver o que tem de importante no jornal. A gente começou a ver, eu falei, cara, treino G1, puta, não tem nada sobre esse caminhão que está atravessado aqui em cima. Não tem nada, vamos procurar, tem que aparecer em algum lugar. Putz, mas saiu aqui uma notícia sobre a Vila Madalena, que teve ontem quase um assalto lá na Vila Madalena. Mas eu quero saber o que aconteceu. E aí, uma hora a menina falou assim, mas você acha que eles deveriam ter colocado isso aí no jornal? Eu falei, lógico. Você acha que não? Aí a gente começou a conversar sobre isso. Foi muito... Primeiro que eles ficam me achando idiota, louca, no começo, mas aí chegou lá. Mas nesse dia, uma das coisas que tinha no jornal, eles falavam assim, eu não leio o jornal. Não tem nada a ver, nada que me interessa. E de fato, aí eu falei assim, eu abri o jornal, lembro que tinha uma notícia sobre o FGTS, uma dessas liberações do FGTS. Na capa, escrita daquele jeito, né? Na folha, sei lá. Não tem nada que me interessa, não sei como, mas eu falei assim, mas você que está fazendo biomedicina, o que você... Aí ela falou lá as coisas que ela lia, os grupos que ela entrava, que tinha notícias e tal. E aí a gente começou a falar, mas você acha que não tem nada a ver essa história aqui do FGTS na sua vida? Aí comecei a falar, explicar, parará, aqui em Heliópolis não tem vários projetos. Aí eu falei, então, esse dinheiro aí vai parar de financiar a moradia, né? Porque aí bateu, assim. Daí a gente continuou conversando sobre o bendito do atravessamento do caminhão. Aí chegou uma menina atrasada lá.
Eu falei, meu, e aí, como é que tá lá a avenida? Que avenida? Eu falei assim, putz, meu, ninguém vai saber, eu nunca vou conseguir justificar para vocês porque eu cheguei atrasada aqui, porque estava tudo parado. Enfim, aí no final disso a gente... por que eu estou contando essa história? Porque eu acho que parte de umas coisas das oficinas que eu tenho dado e que acho que parte do trabalho de todo mundo aqui é um pouco mostrar que esse caminhão atravessado na sua rua é importante, porque se ele tivesse atravessado na Teodoro Sampaio, provavelmente ele teria sido noticiado. Talvez a gente pudesse questionar se esse caminhão atravessado na rua é a coisa mais importante do dia, dado que um monte de gente é assassinada todas as noites, muitas mulheres são violentadas, que as pessoas perdem emprego, que o Uber está acabando com as relações de trabalho, né? Acho que a gente tem que se perguntar realmente isso. Mas aí, concordando com o que o Tony disse, né? E a gente começou a conversar sobre fake news nesse dia, porque eu acho que um dos terrenos férteis para fake news é porque a gente sabe que nem tudo está no jornal. Então, quando acontece uma coisa, naquele dia tudo bem, só eu fiquei chocada com o caminhão lá, o resto da galera não achou importante, mas eu fico imaginando que quem estava saindo naquela hora, eu estava chegando em Heliópolis, quem estava saindo de Heliópolis para ir trabalhar, e tinha chegado 1 hora atrasado no trabalho por causa daquilo, ou sei lá, eu não sei o que aconteceu ali, não sei se era um assalto, não sei se era um caminhão que... Não sei o que era, eu fiquei sem saber. Quando ela chegar no trabalho dela e falar para o chefe dela, eu cheguei atrasada porque tinha um caminhão, assim, vai contar aquela história. Aí ela vai procurar, ela sabe que não está no jornal. Todo mundo sabe, e isso estou falando para quem é periférico, para quem é preto, pobre, periférico, mulher e tal, essas coisas, sabe que tem uma série de coisas que acontecem na vida, coisas cabeludas, coisas que parecem ficção até, de tão horríveis que são, que não estão no jornal. Você sabe que, você tinha um posto de saúde no meu bairro que tem goteira. Parece ficção, mas não está no jornal, né? Então, o fato da gente saber que um monte de coisa séria, importante, não é retratado, está invisibilizado, é que eu acho que faz ser fértil a fake news. Porque, se eu vi uma pessoa morrer aqui, na minha rua aqui, e não entrou no jornal, e se eu vi, mas estão contando ali num outro site que aconteceu isso, pode ser verdade. Então, também eu acho que é importante a gente... E por isso, de novo, é importante essa criação de outros imaginários e pau. Quero comentar também. Estou provocado aqui pela Gisele Brito e Tony Mar, vou ter que falar sobre isso também. Seguinte, em 1861 a 1865, nos Estados Unidos, aconteceu a Guerra da Secessão. Para quem estuda jornalismo, já se formou, é também conhecido como uma época onde jornalistas se juntam para mudar a estrutura do texto jornalístico. Surge, então, a pirâmide invertida, que é um padrão, praticamente, da mídia tradicional como um todo. E aí, quando a gente tem essa estrutura jornalística que a gente aprende na universidade, que é essa base para produzir um texto, a gente fica pensando também como que o morador da quebrada decodifica esse texto, né? Como o morador da quebrada decodifica essa notícia, porque aí a gente vai para uma outra dimensão da coisa, que é o que é notícia para quem faz jornalismo na quebrada. E para mim hoje fazer jornalismo na quebrada tem uma relação muito forte com essa época da Guerra Civil Americana, porque se naquela época os jornalistas decidiram mudar uma técnica de produzir informação, e nós vivemos uma guerra hoje, qual é o nosso papel nesse tempo histórico? Precisamos, de alguma maneira, mudar esse conceito e essa técnica que aí está. E quando a gente fala de compreender uma informação que é verdadeira, isso também se passa pela forma pela qual ela é produzida, né? Então, no desenrola, quando a gente vai pensar em produção de conteúdo jornalístico, a primeira provocação é: não falamos do que acontece agora, nesse momento. Aconteceu uma chacina, legal, vai vir um monte de gente cobrir.
vai ter um desdobramento gigantesco em cima dessa chacina. Aconteceu um evento cultural, pô, legal, está acontecendo a Felizes. Mas em qual contexto histórico se dá a construção de uma Felizes? Como que surge o Sarau do Binho? Qual é a relação do Sarau do Binho com o incentivo ao surgimento de outros tantos artistas desse território? Porque se eu for cobrir a Felizes, eu estou falando somente da feira. E nessa conjuntura do jornalismo atual, a prioridade é o que está acontecendo agora. E quem vai observar o passado, como a Gisele Brito trouxe no começo, para que se produza, de fato, uma compreensão e uma razão sobre esse presente. Então, eu acho que uma das armas também de desinformação, de manipulação da informação, é também uma informação rasa, industrial, né? De começo, meio e fim, mas sem porquês, causas, impactos. E aí, só para finalizar, quando se fala de fake news hoje em dia, eu sinto um certo incômodo, porque se coloca o debate de fake news conectado com o debate de produção jornalística. E, ao meu ver, isso é um grande erro, porque fake news é um problema político. Quando você fala Cambridge Analytica, quando a gente fala de eleições, né, Bolsonaros e tal, quando a gente fala de grupos de família de WhatsApp, a gente está falando de uma questão política, a gente está falando de uma questão econômica, né? Quando a gente fala de uma economia compartilhada, onde eu não trabalho mais numa empresa, mas trabalho para um aplicativo, que eu não tenho relação nenhuma trabalhista de direitos sociais, eu estou falando de uma estrutura econômica. E quando eu falo de produção de informação de fake news, eu estou falando de uma indústria que banca essas agências para produzir isso. Desculpe, é porque assim, existe uma omissão do Estado que deixa isso acontecer e não age, né? É exatamente essa pauta que o jornalismo precisa discutir. Por que o Estado não encara isso como um problema político, né? É verdade. Porque existe uma estratégia aí de enfraquecimento, né, da relevância do jornalismo, conectado, sim, com a pauta da fake news. Então, não acredito mais na Globo, da mancada dá, mas não acredito mais na Globo, nem na Folha, nem no Estadão, nem no Mural, nem no Desenrola, nem no Historiorama, nem no Alma Preta, nem na TVT, porque isso não tem relevância. Então, acho que nós chegamos num momento onde, se existe uma hegemonia de pensamento e de produção de jornalismo, que eu acho que a periferia hoje ela começa a chegar em determinados espaços e, conectando com o tema da Felizes, né, esses corpos que são impactados de diversas formas historicamente, eles têm gritado que é possível fazer diferente, que é conceito e consenso para boa parcela da população fazer diferente. E eu acho que é isso que a gente vem tentando transformar as nossas ações. Não importa se é uma reportagem, não importa se é uma produção de conteúdo, não importa se é um bate-papo. É um processo de educação para ler, para se informar, para produzir conhecimento crítico. Eu queria uma ajuda sua, é o seguinte, que você fala assim, notícia rasa é um campo minado, né, para fake news, enfim. Precisa ter profundidade. A Feliz é uma ponta de um iceberg, né? Vários, como você disse, vários saraus saíram do Sarau do Binho e da Cooperifa e coisas do gênero. Agora, como você ser profundo, um pouco mais aprofundado, sem ser alongado? Porque a gente vive num momento que as pessoas não têm tempo. Você pode escrever a melhor coisa do mundo. Se o cara vê que o vídeo tem mais de 3 minutos, ele não vai assistir, né? Isso, e como é que você sugere, né, como texto jornalístico, falado ou escrito, como você se aprofunda sem ser longo, extenso? Adoro essa pergunta. Agora a gente vai cortar porque
Não, mas é bem rápido, gente. É bem rápido. Eu acho que tem um... Então, mas... eu vou ilustrar assim, uma coisa que é muito comum no cotidiano de quem vive a quebrada, que é a narrativa do empreendedorismo. Né? A narrativa do empreendedorismo, ela chega na quebrada de uma maneira onde, se você não sabe que é empreendedor, você descobre em algum momento. Se você não quer ser empreendedor, você não consegue emprego, você acaba indo para aquilo. E se você já é há muito tempo, você fala, putz, mas isso a gente já faz há décadas. Mas qual que é a grande narrativa do jornalismo, puxada pelo poder público para o empreendedorismo? Alta do desemprego eleva o empreendedorismo. É um título tradicional, comum. E o que faz falta nessas reportagens? Nenhuma delas falam de projetos de lei para geração de emprego e renda. Se você substitui o primeiro parágrafo dessa reportagem para falar que não é culpa do desemprego, mas é na ausência de um planejamento político-econômico de geração de renda e trabalho para as pessoas, é que o empreendedorismo ganha força, você coloca a culpa no governo. Você dá o peso da informação, a responsabilidade, no governo. né? E aí o jornalismo não tem feito isso. Se fala do desemprego, mas não se fala da estrutura. E aí vem o jornalismo da quebrada, porque a gente quer discutir a estrutura. A gente não quer discutir o raso, o que a gente enxerga. A gente quer discutir o que está nas entrelinhas. E, ao meu ver, eu só consegui ter essa mínima percepção quando você chega num sarau e você tem a possibilidade de você enxergar o que é invisível. Sem isso, seria incapaz. Sem palavras. É isso. Você quer falar alguma coisa, Carolina? Acho que todos nós aqui somos envolvidos com formação de pessoas, de jovens e tal. E aí eu fico pensando, a gente está numa feira de livro, né? E tem muita questão também do incentivo à leitura. Porque os jovens não estão lendo, as pessoas não estão lendo, né? E aí eu estava dando uma formação para meninos que estavam cumprindo medida socioeducativa, né? E aí um deles, toda a oficina, todo encontro, ele falava, não sei, tia, não sei, tia, não sei, tia. Era só essa a resposta dele para mim. Mas ele estava lá em todas as oficinas. Era uma oficina assim, não, com muita rotatividade de pessoas, mas ele estava toda semana lá. E aí um dia eu levei vários jornais diferentes e falei, vou deixar aqui uns 30 minutos na minha cabeça, pensei, né? Vou deixar aqui para eles lerem aqui rapidinho, para a gente poder conversar. E aí eu entreguei os jornais muito preocupada que eles fossem, tipo, ficar 2 minutos e já deixar de lado. E aí eles ficaram uns 30 minutos, assim, de cabeça baixa, lendo o jornal. E aí eu fiquei só olhando e falei, caraca, ninguém vai cansar, ninguém vai devolver, ninguém vai pedir para parar, reclamar, nada. Eles ficaram... Aí eu tive que dar continuidade, parei e tal. E aí, pela primeira vez, depois de uns 3 meses, o Pablo responde para mim, quando eu fiz uma pergunta para ele sobre a reforma da Previdência, e ele me respondeu. Sim. E aí eu olhei e falei, cara, eu conversei com ele depois sobre isso, né? Eu falei, Pablo, você percebeu que hoje você me deu uma resposta? Que hoje você sabia? Eu sei, tia. E aí ele falou, é mesmo, né, tia? Ele deu uma voltinha assim para trás. Falei, então, porque você leu, você precisa ler, cara. E aí eu conversei com ele sobre isso. E aí a gente está aqui numa feira de livro. Hoje eu estava assisti um pouquinho a transmissão da conversa das meninas, da Ceci, da Cecília, da Isis. E aí a gente começou a discutir quem que estava eu, o Paulo, que é um dos editores da Agência Mural, e a Priscila, que é também editora. E aí, tipo, conversando, e a Priscila falando como que ela gostava de ler, de ir atrás de biblioteca comunitária quando ela era criança, que na escola a biblioteca dela não funcionava bem, e eu falando que na minha escola já tinha uma biblioteca legal e tal, não sei o quê, e o Paulo falou assim, eu fui ler meu primeiro livro quando eu entrei na faculdade. Nossa. Tipo assim, ele é um jornalista hoje, um profissional excelente, mas que até os 18 anos ele não tinha lido um livro inteiro. Falta de estímulo, né?
Então, como é que a gente quer que as pessoas leiam? E aí entra a questão do poder público. Eles sabem, né, que se a gente ler, a gente vai cobrar. Lembra que tinha um ônibus biblioteca? Vocês não lembram? Aqui na esquina tinha, aqui nessa praça. Vocês não lembram? Você lembra, né? Tinha um ônibus biblioteca que era um puta sucesso. Fizeram até um sarau do Binho nele, não foi, Binho? Então, eu acho que esse é um ponto também muito importante que a gente precisa. Por isso que a gente continua, mesmo produzindo, a gente sempre nunca deixa de se preocupar com essa parte da formação, né, de sentar com a galera, de conversar, porque senão a gente não sobrevive. Nem o que a gente produz vai ser lido, por melhor que seja o conteúdo. Assim. Tem legal. Tem um assunto para a gente falar aqui também, que é uma palavra muito interessante, que a gente fala mídia. A palavra mídia é o resultado de 2 grandes impérios, que a gente não percebe. Porque, em latim, meios é média. Então, como houve o Império Romano, que se falava latim, né, e 60% do vocabulário da língua inglesa é latino, então, como eles leem média, eles falam mídia. Então, os americanos falam mídia por causa do Império Romano. E nós, como somos submissos ao Império Americano, a gente fala mídia, quer dizer, a palavra mídia é o resultado de 2 impérios, o Império Americano, inglês, americano, e o Império Romano. Na realidade, são meios, né? Os meios de comunicação. E agora, a gente queria falar um pouco sobre as novas mídias, como é que é trabalhar com as novas mídias, e o que são exatamente essas novas mídias, se são só, enfim, YouTube, internet, aplicativos, WhatsApp, redes sociais. Vamos lá, Tony. Começa por aí, vai. A gente está o tempo todo discutindo, né? A gente estava produzindo, por 2 anos a gente estava fazendo uma transmissão online no Facebook toda semana, falando dos eventos, porque tem muito evento, a gente não consegue dar todos os eventos que estão acontecendo nas quebradas, a gente não consegue cobrir todos os eventos, e aí a gente falou assim, vamos fazer uma live toda semana, e a minha ideia no início era bem simples, que era só sentar com uma folha de sulfite dizendo os eventos que ia rolar na live e tal, e ok. E aí, no fim, foi virando uma coisa que a gente começou a ter toda quarta-feira ou quinta-feira, e aí a gente conseguia contar os destaques da agenda do final de semana e ainda conseguia levar um artista. O Claudinho foi lá, né, a Suzy foi, enfim. E aí, todo esse desafio de mostrar a diversidade de artistas que a gente tem e tudo mais, e dos eventos. E aí, do nada, a gente parou de ter alcance, porque o Facebook resolveu mudar os algoritmos da plataforma, né? Então, quando a gente fala novas mídias, as pessoas, eu acho que a gente pensava muito isso, em rede social. E, no fim, a rede social é uma coisa que está completamente fora do nosso alcance, né? Porque não é a gente que decide como que a rede, como que ela irá funcionar. Então, alguém vem e decide como é que não vai funcionar mais do jeito que está funcionando e muda tudo, e aí a gente perde toda a estratégia que a gente tinha construído, né? E aí, o maior desafio, eu acho que até a Folha chegou a fazer isso, de sair, inclusive, do Facebook, porque ela ficou brava com isso também, né? Foi o discurso dela, foi esse. E aí a gente continua lá, porque a gente não tem também uma outra estratégia grande para a internet, para levar as pessoas para lá. Eu acho que tem o desafio do WhatsApp, porque todo mundo está acessando o WhatsApp, né? O Tony mesmo falou, do pacote, que dá o acesso à mensagem ali do WhatsApp. E aí, eu acho que o desafio é de muito mais, talvez, de se fazer conhecido, tipo, das pessoas saberem que existe o Historiorama, que existe o Desenrola e Não Me Enrola, que existe a Agência Mural, para que essa consciência mesmo, né? Tipo, porque, de certa forma, em algum momento, a gente precisa trazer informação, né? Por que o G1 continua ganhando audiência quando acontece alguma coisa? Porque eles conseguem rapidamente cobrir um acidente, ou deveria, né, Gi? Cobrir um acidente que aconteceu em alguma rua, em algum lugar. E até isso eles estão tendo dificuldade porque a redação deles não está chegando aqui, né? Então, como é que a gente faz com que a gente tenha esse braço de cobrir tudo o que acontece, de contar o que está acontecendo ali, e de fazer as pessoas acessarem a gente? Eu acho que é o maior desafio. Então, as novas mídias, para mim,
Eu acho que a gente está muito mais discutindo, talvez, a linguagem, o como se fazer entendido, né? A questão da velocidade do vídeo, a questão do texto, das palavras, quais palavras usar, do que necessariamente a plataforma. Talvez a gente tenha aqui, né, quando o Tony volta para o jornal, é justamente por isso, porque a gente precisa voltar, a gente precisa chegar onde as pessoas estão indo, né? E aí, eu acho que o maior desafio é da gente contar para as pessoas que a gente existe. Eu acho que é esse o ponto, porque daí ela vai vir atrás da gente, porque ela vai curtir o que a gente faz e ela vai acompanhar. Então, essa relação que a gente tem que criar, né, local, e eu acho que é o maior desafio. Igual quando a gente vai falar de apoio direto de pessoas financeiramente, a gente não consegue ter apoio financeiro, às vezes, do nosso vizinho, porque a gente não está se relacionando com ele. Então, como é que a gente cria essa relação? Como é que a gente conversa e conta para ele que a gente existe? Eu acho que essa é a questão. Pois é, né? Essa história... Eu sempre tenho uma questão com os novos... Ah, a Andressa chegou. Eu sempre tenho uma questão com os novos isso, novo aquilo... Porque, geralmente, quem estabelece o que é novo não é a gente, é sempre alguém. É sempre uma outra pessoa que, a partir de determinados critérios, afirma que, a partir daqui, isso é novo, isso é a nova ferramenta. Então, a minha questão com os termos é sempre isso. Outro dia, numa mesa de debate, por exemplo, alguém falou, a gente precisa de uma nova, de novos ativistas. Eu falei, nossa, mas... E os antigos, gente? A gente não está conseguindo resolver a questão, já estão querendo substituir. Então, eu tenho uma questão com o termo, porque é isso, eu acho que o termo, eu nunca dei nome para uma coisa. E quem dá nome tem poder sobre as coisas. Nunca dei nome para uma coisa. A gente está dando o nosso nome agora, né? Esse jeito de fazer o jornalismo é o nosso jeito, a gente está conseguindo. E assim mesmo, assim, é um jornalismo de bairro, né? É um jornalismo X, não, jornalismo de quebrada, que é o termo que está cunhado lá, jornalismo periférico. Então, acho que a primeira coisa que eu queria falar era isso, sobre essa questão do termo, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu queria dar um retweet no que a Carol disse. Para mim, eu coloquei aqui, quem define o que é novo? É um novo, a ferramenta é nova? Porque, por exemplo, o jornal é uma ferramenta que está aí, né? Já tem esse impresso está aí há trocentos tempos, né? Fanzine do Roger está ali, ó, faz mó tempo. Está sendo usado e está funcionando. Qual é o critério do que é novo, né? E a gente vai precisar samplear e dar uma remixada no que vem surgindo como ferramenta, tipo o WhatsApp. A gente vai ter que dar uma remixada naquilo ali, porque ele nasceu para um fim, a gente vai dar outro fim e tal. Quer ver um exemplo de uma ferramenta, para mim, que é uma nova mídia? Rádio comunitária. Já foram numa rádio comunitária? A rádio comunitária, ela tem um poder político e simbólico dentro do território, que durante esse processo de pesquisa que a Gi falou, de mapear as iniciativas de jornalismo periférico, de produção de comunicação periférica, a Aline, da Periferia em Movimento, e eu pudemos ir na Rádio Heliópolis. A gente quase chorou, porque aquela galera, eles são os nossos ídolos, tipo, é quem abriu o caminho para a gente estar aqui, e para a gente foi super emocionante ir lá. E sabe o que é mais emocionante ainda? É que a Rádio Heliópolis é uma centralidade dentro do território. As pessoas não só vão consumir informação, mas elas vão consumir conhecimento político, produção política, visão de... Sabe? Para mim, a nova mídia sensacional, né? Então, quando a gente voltar ao poder, a gente precisa pensar como é que a gente espalha um monte de rádio comunitária por aí. Porque é isso, a gente precisa produzir novas centralidades. Essa inspiração aqui, ó, que me ensinou esse negócio de novas centralidades. E agora eu não, sabe? Então, agora eu não tiro isso, não paro de falar isso. Então, eu queria trazer isso da rádio, assim, porque para mim é isso, meu. Para mim ela é uma mídia que está... Quando você entra lá e você vê que quando acontece uma treta, tipo de, sei lá, de luz, alguém vai atrás da Eletropaulo? Não, ninguém, todo mundo vai atrás da rádio.
né? Então, ela é uma mídia, para mim, que está remixando tudo que está aí. Então, enfim, só trazer essa questão que sempre me preocupa muito. Para fechar, assim, tem um filme muito bonito, quem ainda não assistiu. Eu demorei para dar uma dica, né? Porque eu sempre fico falando de podcast. Tem um filme chamado Uma História de Amor e Fúria. Alguém já assistiu esse filme? Uma animação brasileira? E tem uma parte que é muito bonita que diz assim, do Luiz Bolognese. Tem uma parte que diz assim: os meus heróis não morreram em estátua, morreram na mão daqueles que viraram. Nunca vou me esquecer dessa frase na vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que quando vem essa enxurrada de termos, ali no centro de mídia a gente passa horas e horas falando e divagando sobre isso. Quando vem essa enxurrada de termos, a gente é quase forçada a abandonar termos que são históricos, importantes para a gente, para assumir novos, para conseguir dialogar com... Mas isso também é intencional, né? Quando a gente vai substituindo o que a gente faz por outros termos, isso também é intencional, não é? Então, por exemplo... Vai. Não, a gente estava falando de formação de jovens, né, com escola, educomunicação. Na época que a gente começou, 2013, estava no auge da educomunicação. Agora, o termo é educação midiática, que é basicamente a mesma coisa. Só que o termo mudou, e aí o cara lá que pode te dar dinheiro gosta do termo novo, que é a educação midiática. Aí você dá uma adaptada para você conseguir vender para ele. Foi aqui que a gente cunhou esse termo? Não. Foi alguém. Alguém cunhou esse termo. E esse alguém não é a gente. Quem dá nome tem poder. Quem dá nome tem poder. Eu costumo muito brincar com isso. E uma última coisa que tenho refletido bastante assim é... Oi? Né, os norte-americanos, né? Somos todos. Então é isso, né? Tipo, então eu sempre fico pensando muito nessa coisa quando vem algum termo assim, alguém virou outro dia e falou: isso que vocês estão fazendo no jornal é rounds. Aí alguém já assistiu Bacurau? Nossa, melhor filme, assistam, Tá. pessoal. Tem uma cena que fala assim: quem nasce Bacurau o quê? Gente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando alguém virou e falou assim: isso aqui que vocês fazem é rounds. Eu pensei, é jornal, né? Então, eu acho que é só para pensar o que é novo, o que é isso de novo, né? Agora, recentemente, por exemplo, a Gi participou de um, a Carol já escutou um. Eu tenho muito pirado em como misturar contos, crônicas com apuração jornalística. Né? Eu fiz uns 5, 6 podcasts lá, que é uma mistura de crônicas com apuração jornalística. Porque eu acho que é uma forma que eu tenho de conseguir chegar em quem, assim, mano, não quero saber de jornalismo, mas adoraria ver um texto que é mais literário, que é mais gostosinho de ouvir, mas no meio lá, a gente está falando, por exemplo, o que acontece quando privatiza as coisas. Em breve vai estar no ar, em outubro. E é maravilhoso. Aí tem o New Journalism, tá vendo? Que já é velho pra caramba. Eu queria falar uma coisa disso. Quem aqui conhece o Que Saudade de Você? Quem já escutou o Que Saudade de Você? Óbvio, né? Assim, não é todo mundo. Eu vou te dizer, Mari, que tem um recorte de social pesado em Que Saudade de Você. Aí o que acontece, né? Que Saudade de Você? Eu vou contar para quem... Pessoal, vão no YouTube escutar o Que Saudade de Você. Que Saudade de Você é o programa de rádio há mais tempo, a maior audiência do rádio brasileiro. Acho que é o Ney Lopes, sei lá, esqueci até o nome do cara. Mas é um programa que o cara, na época ele recebia cartas, agora não sei, quando era criança. Acho que até hoje é. São sempre tragédias. Alguém morreu, e aí o cara conta a história. É uma pessoa só, e ele vai mudando de voz, vai falando. E aí, mamãe. Assim, é 1 hora, e antigamente era com oferecimento do leite de rosas Monange. Hoje não é mais, o que me decepciona muito, porque eu achava que era imprescindível. E aí agora está no rolê do podcast. Todo mundo fala de podcast. O que, assim, para quem fez jornalismo, quem fez faculdade de jornalismo, acho que todo mundo aqui fez, né? Nós aqui fizemos. É meio compreensível, eu acho. Porque quando você está na faculdade, você fala, não, 7 minutos, não sei o quê, não pode ficar mais de 3 minutos na mesma coisa, que a audiência rompe. Aí os caras começam a fazer um negócio que é 1 hora e meia,
com som ruim, falando um monte de... Anticast tem 2h35. É uma loucura. Já tem um rompimento aí do que é novo, o que é velho, porque aqui, na real, são pessoas conversando e as pessoas gostam de ouvir pessoas conversando. É um rádio. Mas é muito louco, nisso que o Tony está falando, como as referências dos bons podcasts, do que funciona, são feitos por jovens, tal, nessa pegada. E, não tem melhor podcast, não tem melhor coisa para ouvir do que o que falar de você. Eu passei numa experiência para uns alunos meus e eles ficam maravilhados, querem voltar para casa para escutar todos, porque é muito bom, assim, as técnicas do cara são muito boas. Mas aí, e hoje dá para escutar isso no YouTube. Eu queria falar de YouTube, só falando sobre novas mídias, né? Eu assisto muito YouTube, muito, e assisto coisas que não fazem o menor sentido para mim. Eu assisto muito canal de maquiagem, eu não uso nem batom. Eu gosto muito de canal de maternidade, eu não tenho filho, não vou ter. Assim, coisas estranhas acontecem na minha cabeça quando eu chego em casa cansada. Mas eu acho o YouTube uma mídia fenomenal, porque essa semana eu descobri um menino que tem, num vídeo, ensinando... Eu nem sabia que isso existia, e aí eu vi uma pessoa com isso na rua e eu dei uma busca na esponja que acho que especialmente os meninos usam para fazer texturização do cabelo. Eu nunca tinha visto, aí eu vi um menino fazendo e eu fui pesquisar. E aí tinha um menino lá, um menino preto, acho claro, periférico e claro, aparentemente pobre, assim, tudo indicava que ele era um moleque pobre, que tinha um vídeo com mais de 1,5 milhão de views, ensinando a usar isso. E eu tenho vontade de chorar sempre que eu vejo essas coisas no YouTube. Assim, eu assisto uns canais no YouTube de uns senhores ensinando a plantar rosa, de umas senhoras ensinando a fazer bolo. E assim, mas eu gosto de aquela pessoa que nunca jamais, quer dizer, nunca jamais é foda, mas assim, que as estruturas sociais nunca dariam oportunidade para ela sentar para apresentar um programa de TV e tal, e aquela pessoa ela decide que ela quer ensinar a plantar em casa alho, quiabo, e ela tem 1 milhão de visualizações. Eu acho isso assim, e é sem mudar nada, é ela falando, ela ensinando na panela suja dela fazer. E aí eu assisto outros canais que são aí, né, da galera que mídia, não sei o quê, e eles falam sobre essa coisa do nicho, porque também eu acho que a gente está muito a gente é muito induzido a pensar em massa, numa sociedade que não é mais de massa. Quem aqui conhece o Whindersson Nunes? Eu vou mudar para quem não conhece o Whindersson Nunes. Fernando Ferrari, o Whindersson Nunes é o segundo maior youtuber do mundo, é do interior do Piauí, brasileiro. Ele tem, acho que agora está em 36 milhões de inscritos. Um vídeo ruim dele tem 2 milhões de views, de visualizações. E é um moleque do interior do Piauí. Ele é um comediante, ele aparece em todos os vídeos sem camisa, contando piadas. Mas são muito engraçadas. E são engraçadas. E assim, o que é esse cara? Eu gosto muito de fazer essa pergunta. Onde eu vou, eu pergunto para as pessoas. Você conhece o Whindersson? Porque aí, assim, as pessoas não conhecem o Whindersson Nunes e ele é o segundo maior influencer, esse termo esquisito, do mundo. E ele é brasileiro do interior do Piauí. 36 milhões de pessoas conhecem ele. Um vídeo dele tem 2 milhões de audiência. Então, assim, essa história de que a gente tem que fazer ser a Globo, no sentido de todo mundo conhecer, não funciona mais. E a gente é muito puxado por isso. Né? 30 segundos, porque o Whindersson é incrível. E o Whindersson fala muito sobre a identidade periférica. Então, eu só queria dizer isso, porque na noite de Natal a gente bota e fica assim... Minha mãe fala isso, maravilhoso. Mãe, vem aqui, o Whindersson está falando da senhora. E é identidade, cara, por isso que faz tanto sucesso. Porque eu me vejo, quando ele fala assim, a mãe do rico e a mãe do pobre, como é que tira o filho da festa? Eu falo, sou eu, tá me tirando, né? Então é só para dizer isso, o Whindersson é um cara que vale muito a pena assistir mais. É uma coisa rápida, a gente só tem mais 15 minutos, porque precisa encerrar em 15 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Vamos lá, Carol. Então, a gente, como eu falei, como a Mural já nasceu, de certa forma, com parceria com uma grande mídia, digamos assim,
a gente tem, com o tempo, nesses anos, tem ocupado alguns espaços em imprensa grande, né? E aí, por exemplo, a gente tem o blog na Folha, e na Folha foi desenvolvendo outras coisas. A gente tem o Guia, uma coluna no Guia da Folha. Eu acho que sexta-feira passada foi a Felizes que saiu. A gente tem uma parceria com... Estou fugindo aqui. Catraca Livre, a gente teve uma coluna há um tempo. Enfim, a gente vai fazendo essas parcerias. E na CBN, eventualmente, a gente participa contando alguma matéria que a gente fez. O repórter conta como que foi os bastidores e tal. E aí a gente acabou de fechar uma parceria, a primeira que a gente faz com a TV aberta, com a Band. Aí tem o programa que eles lançaram, que é tipo um SPTV da vida, que passa das 7 às 9, o Bora São Paulo, Bora SP. E aí a gente está com um quadro chamado Giro da Quebrada, que vários correspondentes da Grande São Paulo dão pílulas do que está acontecendo, né? Aqui nesse hospital está faltando isso, a obra está parada há não sei quanto tempo. E aí são várias dessas, tipo mais 5 pessoas falando, cada um de um canto da cidade, alguma situação. E uma dessas situações desdobra em uma reportagem na próxima semana para aprofundar e para ter a cobrança e tal. E a gente está com um mês, um pouquinho mais de um mês com essa parceria, e é bem interessante de notar o quanto que isso já impacta mesmo na vida das pessoas, que a gente falar de uma praça. A gente falou de uma praça em Diadema no final de semana, a gente falou na segunda. No final de semana já estava tendo uma reforma na praça que a gente deu na TV. Então é bem interessante porque, por exemplo, está gravando, né? Corta isso depois. Mas quem apresenta o programa é o filho do Dateno, que a gente não ama, né? E aí é interessante a gente pensar, né, que é uma escolha que a gente faz de firmar uma parceria com, né, tudo bonitinho, tudo firmado com o mais claro possível, de um jeito em que a gente tenha liberdade de dar as nossas pautas, de falar o que a gente quer falar. E até então tem dado certo, a gente nunca teve nenhum controle do tipo de alguém falar, disso aqui vocês vão falar. Nunca passamos por isso. Já houve questionamento sobre termos, sobre porquê dessa pauta, e a gente senta didaticamente, tenta explicar e discute no telefone do porquê que a gente quer fazer aquilo. E se não quiser, a gente tem o nosso site também, então a gente põe o nosso site. Mas nunca tivemos problema nesse sentido, e aí... o Historiorama voltando para o jornal e a gente tendo esse espaço na TV, a gente percebe o quanto que é isso, né? Talvez não seja necessário criar nada muito novo, assim, e só aproveitar o que já existe mesmo. É isso. Então, um canal de TV, a gente precisa fazer da Rede de Jornalistas Periferias. Então, essa é uma parada que eu gosto muito, né? Então, eu vou dar um tweet, assim. Eu tenho pensado bastante mesmo. A Gi tem acompanhado um pouco isso mais de perto, assim. Como é que a gente pensa mistura de outras escritas dentro do nosso fazer, né? Então, por exemplo, tinha uma crônica lá que eu, sei lá, né, eu chamo de crônica e tal, mas foi no dia que eu descobri que existia um negócio chamado político, né? Eu tinha 8, 9 anos de idade. E esse texto eu escrevi faz muito tempo. Eu fico pensando que chegar falando de política já é uma coisa assim, pelo amor de Deus, né? Mas esse texto, ele está dizendo, na visão de uma criança de 9, 10 anos de idade, o que significa para ela um político, né? O que é isso chamado político? E no meio desse texto, eu fui conversando com diversas pessoas, Gisele e Mariana, inclusive, juntas, e fui colocando lá áudios dessas pessoas explicando termos que estavam dentro dessa crônica. E musiquei isso, e botei uma musiquinha nisso. E eu acho que ficou bem bonitinho, assim, né? Ficou bem bonito. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que essa é uma experimentação faz um tempo, acho que na última Feliz, até lá na Praça do Campo Limpo, se eu não me engano, falei para a Suzy, eu falei assim, sinto muita falta da gente ler conto, da gente ler crônica, da gente falar de outros formatos de produção textual,
né? Até fiquei brincando um tempo lá nas lives, né? Tipo no Instagram, por exemplo, todo dia à noite, ligava lá 11h30 da noite e falava assim: não durma lendo a Folha, escute uma poesia. E aí a gente resgatou crônicas de 1914, 1913, e acredite, as pessoas colavam para ir, né? Tava meio com sono, mas colavam. A gente fez 52 lives, por exemplo, né? 52 ao vivo, falando sobre diversos textos. Então, é que isso tem a ver com a outra questão aqui, mas eu acho que a gente está conseguindo também, como a gente está se juntando para ganhar força e para ganhar força política e também para se ajudar quando um ou outra precisa, tenho a sensação também que a gente está conseguindo elaborar outras coisas e pensar outros formatos. Outro dia eu estava pensando sobre isso, falando assim: a gente teve nos últimos anos a chance de elaborar hipóteses. A gente nunca teve chance de elaborar uma hipótese. Como é que é elaborar uma hipótese? Parar na frente de um terminal de ônibus e falar assim: que estranho, quando dá 7 da manhã é a nossa geração que está indo trabalhar. Por que que é a nossa geração que está indo trabalhar? E antes disso, são os nossos pais e mães e vizinhos. Aí a segunda pergunta é: quem é que está falando com quem está saindo às 5h30 da manhã? Porque quem está falando com quem está saindo às 7, 7h30, o podcast, o YouTube. Mas quem está falando antes? Esse tempo de elaboração das hipóteses, pelo que eu ouço dos meus pais, dos que vieram antes de nós, não tinha esse tempo. A gente teve, de uns anos para cá, pelo menos um tempinho para elaborar. Tudo que a gente está falando aqui, para mim, é fruto. A gente fez uma pesquisa sobre jornalismo periférico. Né? Só que agora a gente já está eu sinto que a gente já está voltando para as urgências, porque o tempo pede, mas a gente está voltando para as urgências. Então essa era uma coisa também que eu queria deixar marcado aqui, né? Que é como a gente reage às urgências, mas não perde um direito de elaborar, o direito de ter hipóteses. Será que se a gente construir uma escola de comunicação que é assim, 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 com essa metodologia, com esse jeito assim, será que faz alguma diferença? Aí a gente tem que perguntar para a Andressa, que está aqui. Será que faz? Né? Então não sei se faz sentido isso para vocês, mas eu tenho pensado bastante sobre isso. A gente teve nos últimos anos a chance de elaborar, a chance de sentar e falar: e se a gente fizesse uma pesquisa? Né? E não é à toa que as forças vieram, né? Se nunca teve e agora está mudou muito da estrutura, é óbvio que vai ter uma reação. Então eu acho que é isso, assim, eu acho que estamos também sinto também que estamos nesse movimento de testar outros modelos, outras linguagens. Será que é só o lead, a pirâmide invertida, o que, como, quem, onde, por quê? Será que é só isso? Será que não tem como misturar esse texto, fazer uma parceria com o NI, e eu fazer a parte da apuração e ele colocar um outro olhar sobre isso, e a gente produzir um outro conteúdo, que é um vídeo? Eu acho que a gente está... Eu conheço várias pessoas que já estão elaborando um pouco nessa mistura das coisas, garantindo que tenha este olhar, e a gente produza uma outra coisa que chegue nas pessoas. Só acho que, de novo, você falou do novo, Tony. E tudo isso que você falou é velho também. Mas tudo bem. Sabe por que é velho? Não, mas não é te corrigindo. É pra gente se ligar e estar aqui na Felizes, né? Tudo isso que você falou é oralidade, né? E a potência do o que é o sarau, né, mano? Que tecnologia política foda é isso? É porque a gente vai buscar na oralidade, assim, né? De escutar, de ouvir, pá. Queria só dizer, resgatando um pouquinho dos dados da pesquisa, que aponta lá que 80% das iniciativas mapeadas não têm a comunicação como seu principal trabalho. E um dos motivos é esse momento que não é novo, né? Já remonta aí décadas, de viver nas urgências. Então, produzir outros tipos de texto, outros estilos,
também é um desafio para essa galera, porque falta braço, falta tempo. E aí, eu queria jogar uma provocação aqui para a turma de Felizes, para pensar se não é o momento de voltar para o passado, para o velho, o que pode ser novo também, de fazer integração entre os escritores da Quebrada e os coletivos de jornalismo, para que eles voltem, né, a expor seus olhares com uma outra perspectiva de texto nesses espaços, porque a gente está aberto a essa construção. Então, quem sabe aí não é um momento da Felizes levantar essa bandeira política, histórica, aproveitando esse momento que a gente está vivendo, né? É isso. Ótimo, ótimo. Bom, é isso aí. Bom, a gente precisa entregar, porque precisamos terminar. Agradeço a Carol, o Ronaldo, a Gisele, o Tony. Vocês foram ótimos, eu adorei, adorei. Espero que todo mundo tenha gostado. E agradecemos também muito a Feliz por essa oportunidade, porque a Feliz realmente veio para fazer diferença na periferia, enfim, para todos.